é, doutor Ronald, chegou mais uma pergunta aqui e essa é interessantíssima para as mamães de plantão que nos escutam aí. Me dá aqui uma água porque eu tô falando muito hoje. Bebe uma A aguinha. boca secou aqui, ó. Molha a palavra. Até porque a água, gente, é fundamental para a saúde. Todo mundo carregue sua garrafinha e beba um golinho de meia hora. Você toma uns 3 goles. Você vai ver a diferença que você vai sentir em vários aspectos com relação à hidratação, que é a base da nossa saúde. Bom, a pergunta chega de uma mãe, doutor Ronald. Ela diz o seguinte. Ela fala que o filho dela ama miojo. E que é uma comidinha muito prática, que como ele gosta e é prático, acaba que ela oferece para ele porque ele come sem questionar, é uma coisa que vai bem. Então, entre ele não comer e comer o miojo, ela acha que pode ser uma opção, pelo menos ele está se alimentando. E ela quer saber se isso pode ser um problema para a criança. Ok. Obrigado pela pergunta, mãe. Miojo, vamos falar sobre macarrão instantâneo de um modo geral, né? Para deixar claro que não temos nada contra nenhuma marca específica, mas como ela falou miojo, né? Talvez seja mais conhecida, mas entendam que eu vou falar aqui sobre massas instantâneas, massas de fácil preparo, de um modo geral. Inclusive, já aproveitando, porque você vai falar sobre isso, tem mais uma pergunta que é muito parecida, mas que ela diz que a criança é apaixonada por batatinha frita, não chips, não, aquela que frita em casa mesmo. E que a criança pede muito e que é um alimento que vai muito bem. Então, quando a criança não quer outra coisa, ela costuma ser uma facilidade e ela dá bastante batatinha também, porque a criança aceita muito bem. Ela acha que é melhor do que não comer nada. Ela quer saber sua opinião. Outra situação clássica que a gente vê aqui no Saúde e Verdade, né, Gabi? Sim, sim. Vamos lá. Então, primeiro, gente, é ao mesmo tempo tão importante falar sobre isso que quase chega a ficar chato, né? E muita gente acaba concluindo isso mesmo. Falar de comida, pensar no que eu vou comer, isso que saco, né? Porque as pessoas, todos nós temos uma tendência de raciocinar com o sim e o não. O bem e o mal, o pode ou não pode. E a grande verdade sobre a alimentação é que o equilíbrio e o bom senso é que devem prevalecer. Só que esse equilíbrio tem que ser encontrado no dia a dia. E para isso, nós, temos que colocar esse assunto como prioridade, como importante. Se você não planeja o que você vai comer, você vai acabar caindo na praticidade. E a vida corrida, o corre-corre, as demandas do dia a dia fazem isso com a gente. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: se você não tem um plano, você vai fazer parte do plano de alguém. Né? Isso vale para tudo em nossa vida, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Então, nós recomendamos a essa mãe ou essas mães, né, que façam um plano, e aqui eu não me refiro a um plano alimentar profissional, não, né? Existem planos alimentares que as nutricionistas fazem, que são maravilhosos, em casos específicos, mas aqui eu estou falando do plano assim, o que é que a gente vai comer essa semana? Né? Se você mamãe, você papai, ou você que não tem filho ainda, se você só lembra de comer meia hora antes, ou na hora que você vai comer, invariavelmente você será fisgado pela praticidade. Você vai cair no uso das comidas processadas, industrializadas, em que você, em 30 minutos ou menos, que 30, em 3 minutos você faz. Tá? Então, quando essa mãe fala isso, eu entendo isso perfeitamente, porque eu sou pai. A Gabi que está aqui ao meu lado é mãe. Nós sabemos o que é a praticidade. A questão da batatinha frita, para juntar uma pergunta com outra, eu devolvo a pergunta e deixo no ar. Quem não gosta? É um alimento saborosíssimo e que é muito sedutor. E que, de vez em quando, não tem problema, mas basear a alimentação de uma criança ou de um adulto em comida que saiu da caixa e que é feita rapidamente, ou em frituras que tem ali gordura e carboidrato em excesso, a batatinha ela sintetiza as duas coisas de piores que tem, o excesso da gordura ruim e o carboidrato, que a batata essencialmente ela é carboidrato. Simples. Então,
Simples, aquele carboidrato que é rapidamente absorvido, que gera uma sensação de prazer maravilhosa e ao mesmo tempo gera um pico de açúcar no sangue alto, mesmo de quem não é diabético, e com o tempo esses picos de açúcar, essas elevações muito bruscas de açúcar no sangue vão inflamando o corpo e vão obstruindo a circulação ao longo dos anos. Esses dois aí, ó, macarrão instantâneo e batatinha frita, eu colocaria na minha lista de alimentos remosos.